O Flamengo oficializou uma terceira proposta pelo atacante Caio Jorge, atualmente no Cruzeiro. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, com mensagens trocadas entre o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Pedro Lourenço, responsável pela SAF do Cruzeiro. Desta vez, a proposta foi formalizada por e-mail, mas deve ter o mesmo destino das anteriores, recusa imediata. Na tentativa anterior, o Flamengo chegou a oferecer 24 milhões de euros, cerca de 152 milhões de reais, além dos direitos econômicos de Everton Cebolinha. Internamente, após essa recusa, o Cruzeiro chegou a cogitar apenas iniciar conversa por 30 milhões de euros e ainda uma troca envolvendo Luiz Araújo, mas o cenário também não avançou. No último dia 5, Pedro Lourenço deixou claro para Caio Jorge e para o elenco que as principais peças não estão à venda. Já na quarta-feira, o vice-presidente Pedro Júnior reforçou publicamente os motivos das recusas. Mesmo avaliando o atacante em 50 milhões de euros, o Cruzeiro não pretende fortalecer aquele que considera seu maior rival nacional. Artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 2025, Caio Jorge, de 23 anos, tem contrato com o Clube Mineiro até dezembro de 2028 e, ao que tudo indica, segue vestindo azul. Você acha certa essa postura do Cruzeiro ou ninguém é inegociável? Deixe a sua opinião nos comentários. O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte atualizou nesta quinta-feira o ranking dos 100 jogadores mais caros do futebol mundial. No topo, o cenário segue o mesmo. O jovem fenômeno Lamine Yamal continua como o jogador mais valioso do planeta, mesmo com queda no valor de mercado, passando de 402 milhões para 347 milhões de euros. Entre os brasileiros, o grande destaque é Estevão. O atacante aparece na 16ª posição geral e lidera o Brasil com uma avaliação de 118,9 milhões de euros, cerca de 749 milhões de reais. Ele é, inclusive, o jogador mais caro fora das 5 principais ligas da Europa. Na sequência vem João Pedro, que ocupa o 24º lugar do ranking, avaliado em 100,5 milhões de euros, seguido por Savinho em 34º e Vini Júnior, que aparece na 34ª posição. Outros brasileiros também figuram no top 100. Vitor Roque é o 46º, Gabriel Martinelli aparece em 53º, Rodrigo ocupa o 53º lugar. E Rafinha fecha a lista brasileira em 7º. O ranking também mostra mudanças importantes no último ano. Em janeiro de 2025, Jude Bellingham liderava a lista avaliado em cerca de 1,5 bilhão de reais. Hoje, aparece apenas na 4ª posição. Já Vini Júnior, que era o terceiro mais valioso na época, também perdeu espaço. Outro dado curioso, Gianluigi Donnarumma é o único goleiro entre os 100 jogadores mais caros do mundo, avaliado em 81 milhões de euros. Você concorda com esse ranking? Qual brasileiro deveria estar mais acima? Comenta aí. O Mirassol perdeu nada menos que 14 jogadores do elenco que fez história ao terminar o último campeonato brasileiro na 4ª colocação. Mesmo assim, o clube passa longe de viver o temido desmanche. E a pergunta é inevitável: como isso é possível? Internamente, o clima é de total tranquilidade. No Leão, a saída de atletas não é vista como problema, mas como um movimento natural, esperado e planejado pela diretoria. O clube até tentou manter algumas peças consideradas fundamentais, como Gemes e Danielzinho, titulares absolutos na campanha histórica, mas, mesmo sem sucesso nessas renovações, não houve desespero, nem clima de frustração. A avaliação interna é clara. O Mirassol já estava preparado para esse cenário. Desde o fim de 2025, deixaram o clube o goleiro Bruno Bertinato, os zagueiros Gemes e Gabriel Knezovic, o lateral PH, os volantes Rony, Matheus Salles e Matheus Bianchi, os meias Danielzinho, Gabriel Guilherme Marques e Iago Felipe, e os atacantes Chico da Costa, Cristian e Maceió. Mesmo com tantas saídas, o discurso dentro do clube é de continuidade do projeto, valorizando planejamento, reposições estratégicas e sustentabilidade esportiva. Você acha que o Mirassol consegue repetir o bom desempenho mesmo com tantas mudanças? Deixe a sua opinião nos comentários.